Um bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo, estou passando aqui para mais uma aula de discipulado lado a lado. E aí, como tem sido essa aula para você? Você tem desfrutado disso? Tem aprendido? E como está o seu coração? Ele está ardendo para poder também compartilhar esses ensinamentos com outras pessoas? Eu espero que sim, eu espero que esse tempo de discipulado possa estar fazendo a diferença na sua vida, ok? Vamos lá, pegue seu papel e a sua caneta, pegue aí seu caderno, quem tem o seu caderno, prepare tudo, a sua Bíblia, que é o seu momento de estudo, ok? No livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, diz assim: tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar a outros. Paulo falando com Timóteo, seu discípulo, ok? Que aquilo que ele ensinou ele deveria repassar. Mas repassar não de qualquer jeito, né? Que ele tomasse cuidado de olhar para pessoas de confiança, homens de confiança que fossem capazes de ensinar a outras pessoas, ok? Então nós vamos para o título dessa aula é Meus Sonhos, ok? É a aula 7, né? Meus Sonhos. Então você vai escrever aí no seu caderno Meus Sonhos, ok? E eu vou fazer aqui uma breve introdução. Os sonhos são os pensamentos e anseios mais profundos de nossa alma. Eles movem nosso viver e nos impulsionam a lutar, trabalhar e vencer. Eles variam de acordo com cada fase de nossa vida. Você é um sonhador? É uma pergunta. Você é um sonhador? Você sonha bastante? Ok? Saiba que por trás da biografia de grandes homens e mulheres que fizeram a nossa história, havia sonhos inquietantes que os levaram a se tornar o que foram. Se os nossos sonhos são tão importantes para a nossa vida, o que podemos aprender com a Bíblia a respeito deles? Vamos ver, ok? O que a Bíblia nos ensina sobre os nossos sonhos? Coloque aí número 1 e escreva. Antes de tudo, relacione abaixo quais sonhos você tem. Comece pelo grande sonho da sua vida, mas enumere também outros sonhos menores. Então coloque aí. Antes de tudo, relacione abaixo quais sonhos você tem. Comece pelo grande sonho da sua vida, mas enumere também os outros sonhos menores, ok? Você vai colocar R de resposta e você vai enumerar os seus sonhos, tá? Por exemplo, eu tenho um sonho de ir para Israel. É uma das coisas que eu sonho muito, é ir para Israel junto com a minha família. Não gostaria de ir só, porque eu fiz uma viagem para um congresso em Porto Seguro, né? Foi muito bom, mas por outro lado eu fui só, minha esposa não foi, o meu filho tinha pouco tempo que tinha nascido, também não foi, então foi, por uma parte foi bom e por outra, né, foi triste porque minha família não foi, mas para Israel eu só vou se minha família for junto. Esse é o meu grande sonho. Não tenho sonho de ir para outro lugar do mundo que não seja Israel. Nos outros lugares eu posso até ir um dia, se Deus assim permitir. Mas o grande sonho do meu coração é ir para Israel. E qual é o seu grande sonho? Qual é o seu grande sonho? Então você enumere o grande sonho, coloque aí e vai colocando os pequenos sonhos, né? Tem gente que tem sonhos simples. Simples. Às vezes de comprar algo que às vezes está longe da sua possibilidade neste momento,
né? Então, cada pessoa tem aí os seus sonhos, ok? Coloque embaixo, aprendendo com José. Então, você vai escrever aí, aprendendo com José, ok? Que maravilha, né? Esse parte aqui dos sonhos. Você vai colocar a parte de baixo, aí você vai colocar aí 2. Como os irmãos de José o chamavam? Ponto de interrogação. Leia Gênesis 37, 19. Então você vai colocar no 2 aí. Como os irmãos de José o chamavam? Aí você vai lá em Gênesis 37, 19 e vai ver essa passagem e vai escrever aí embaixo. Você vai colocar R de resposta. Lembre que todas as vezes que você colocar a pergunta, você coloca embaixo R de resposta para você responder, ok? Então, como que os irmãos de José o chamavam? Você vai ver lá na Bíblia que ele chamava o sonhador, ok? Chamavam José de o sonhador. Então, leia lá a passagem, você vai entender um pouco mais, ok? Vamos lá, pergunta número 3. Coloque aí, número 3. Leia Gênesis 45, 8 e responda. Leia Gênesis capítulo 45, 8 e responda. Aí na linha de baixo você vai colocar assim, ó. Qual posição de importância José conquistou em sua vida? Ponto de interrogação. Qual posição de importância José conquistou em sua vida? Ponto de interrogação. Embaixo você vai colocar R de resposta. Vai lá no capítulo, no versículo, vai ler e vai colocar a resposta, ok? Eu às vezes adianto para ficar mais esclarecedor, mas o interessante é você abrir o texto bíblico e ler. Interessante não, é necessário você abrir o versículo bíblico e ler, ok? Então ele foi o quê? Governador de todo Egito, ok? Observação. José ficou abaixo apenas do faraó, o imperador do Egito. Olha que coisa maravilhosa, né? E como ele era chamado antes? Pelos seus irmãos? O sonhador, ok? Então quem sonha, por mais que passa por grandes aflições na vida, ele alcança os seus sonhos, ok? Parte de baixo você coloca aí. Quem deu todos os sonhos a José e o fez poderoso na terra do Egito? Ponto de interrogação. Quem deu todos os sonhos a José e o fez poderoso na terra do Egito? Ponto de interrogação. Você vai colocar R de resposta, né? Quem foi que fez? Essa daqui eu nem vou falar nada. Essa aqui eu acredito que você vai saber responder, ok? Observação. Os méritos da ascensão de José eram de Deus e não dele próprio. Assim também todo o nosso sucesso vem das mãos de Deus, ok? Então os nossos sucessos, as nossas conquistas vêm de Deus, ok? Vamos lá para a linha de baixo. Quarta pergunta. Qual era o objetivo de Deus ao ter feito tudo isso a José? Qual era o objetivo de Deus ao ter feito tudo isso a José? Gênesis 45, capítulo 45, 5, ponto de interrogação. Embaixo R de resposta, ok? Então, qual era o objetivo de Deus? Você vai ler lá Gênesis 45, capítulo 45, versículo 5 e vai responder. Qual era o objetivo? O objetivo era salvar vidas, salvar o seu povo, ok? Deixa eu fazer uma outra análise aqui. José chegou a governador de toda a terra do Egito, ficando abaixo apenas do faraó. Tudo isso porque Deus tinha um plano de salvar o seu povo da fome e escassez. Por isso,
mandou-os à frente e os fez vencer todos os obstáculos que lhes surgiram. Concluímos assim que muitos de nossos sonhos, na verdade, são sonhos que Deus colocou em nosso coração para realizar os seus propósitos. Geralmente, os nossos sonhos têm a ver com nossas características pessoais inatas, revelando, desse modo, algo previamente idealizado por Deus. Por exemplo, se uma pessoa sonha em ser um grande músico, certamente é porque essa pessoa já possui dotes pessoais para isso. Os sonhos, anseios de nossa alma precisam ser submetidos à soberana vontade de Deus. Ele sabe, de fato, o que é bom para nós. Se sonharmos os sonhos de Deus, certamente Ele nos abençoará para os alcançarmos. Ao contrário, se os nossos sonhos contrariam a vontade de Deus, não contaremos com a sua bênção e os nossos sonhos se tornarão dissoluções. Precisamos então ser guiados pela palavra de Deus, ok? Então, havia um propósito de Deus em todo esse cenário da vida de José, a ponto dele ser o governador de todo o Egito, abaixo só de Faraó, e a ida de José fez com que toda a sua família, os seus parentes, seu pai, seus irmãos, pudesse viver, não sucumbir por causa da fome, da escassez. Então, os sonhos de Deus, normalmente, os nossos sonhos precisam estar alinhados com os sonhos de Deus, para que nós possamos ter êxito, ok? Vamos lá, coloque aí na linha de baixo, nossos sonhos versus, aí você coloca um X, vontade de Deus. Nossos sonhos, X, versus vontade de Deus, ok? Coloque aí. Número 5. Como é a vontade de Deus? Segundo o que o apóstolo Paulo nos fala em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Ponto de interrogação. Como é a vontade de Deus? Segundo o que o apóstolo Paulo nos fala em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ponto de interrogação. Coloque embaixo R de resposta e veja o que diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Uma observação. Aqui podemos contrastar com a vontade humana registrada em Gênesis 3:6. Na tradução árabe, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. ênfase acrescentada, ok? Então, essa observação na questão, às vezes, da vontade humana para com a vontade de Deus, Aqui a vontade de Deus não era que eles comessem o fruto, Mas eles acabaram comendo, Então, em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ok? Boa, perfeita e agradável. Linha de baixo, sexta pergunta. O que aprendemos em Provérbios 16:1? Ponto de interrogação. O que aprendemos lá em Provérbios 16:1? Escreva aí. R de resposta. Veja lá. Deixa eu fazer uma observação aqui, enquanto você abre aí e vê. Podemos e devemos sonhar e planejar, mas Deus conhece tudo e sabe o que é melhor para nós, ok? Nós podemos fazer todos os planos, mas Deus conhece tudo e sabe
o que é melhor para nós, ok? Deus está no comando de tudo, ok? Está lá em Provérbios 16:1. Deus está no comando de tudo. Vamos lá para a sétima pergunta. O que devemos fazer diante das palavras de Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 15, ponto de interrogação. O que devemos fazer diante das palavras de Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 15, ponto de interrogação, ok? Enquanto você abre aqui, aí eu faço outra observação. Tudo quanto formos decidir deve ser colocado diante de Deus em oração. Ele deve ser consultado e a sua palavra considerada, ok? Então devemos considerar a vontade de Deus em todas as nossas decisões. Tiago, capítulo 4, do 13 ao 15, ok? Então você veja lá e responda. Coloque na linha de baixo, confiança na bondade de Deus. Confiança na bondade de Deus, ok? Pergunta número 8. Quando corremos atrás de nossos sonhos, que promessa nós temos em Isaías 41:13? Quando corremos atrás de nossos sonhos, que promessa nós temos em Isaías 41:13? Ponto de interrogação. Você vai colocar aí R de resposta embaixo e vai responder. Lá em Isaías 41:13 diz: Deus está conosco, por isso não devemos ter medo. Deus está conosco, por isso não devemos ter medo, ok? Conseguiu compreender aí? Vamos para a pergunta número 9, ok? Pergunta número 9. Que certeza nós encontramos em Jeremias 29:11? Ponto de interrogação. Que certeza nós encontramos em Jeremias 29:11? Ponto de interrogação. Ok? R de resposta. Veja lá o que diz em Jeremias 29:11. O plano de Deus para nós é de prosperidade e um futuro cheio de esperança. Esses são os planos de Deus. Observação. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para cada um de nós. Ok? Conclusão. Deus o ama e quer o melhor para você. Ele estará com você na luta pela conquista dos seus sonhos. Se há alguém que poderá fazê-lo desistir de seus sonhos, é você mesmo. Então não desista. Deus está com você e Ele o abençoará. Ele diz: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos medianitas. Conquiste seu sonho. Sou eu quem está mandando que você vá. Juízes, capítulo 6:14. Por meio de Cristo, você é mais que vencedor. Romanos 8:37. Ok? Quando Deus chamou Gideão para ser um juiz em Israel e libertar o seu povo dos medianitas, ele deu a seguinte desculpa: minha família é a mais pobre da nossa tribo, e eu sou o menos importante da minha família. Obviamente, Deus não aceitou sua desculpa, porque ele estava à frente de tudo. Então, acabe com as desculpas. Não deixe que elas tomem conta do seu coração
permita Deus ter o acesso total do seu coração e da sua mente, e eu creio que grandes obras Ele fará sobre a sua vida e através da sua vida. Então não se intimide com as tentativas do inimigo, continue perseverando, continue trabalhando, e eu creio que Deus operará grandes milagres e os seus sonhos serão concluídos, os seus sonhos terão êxito, porque são sonhos, eu acredito, que vêm do coração de Deus para vocês, ok? Vamos fazer uma oração para a gente finalizar e agradecer por esta aula, ok? Pai de amor, de graça, de misericórdia, nós agradecemos por este momento de discipulado, Senhor, falando sobre sonhos, quantas pessoas têm sonhos, mas algumas até desistiram dos seus sonhos porque acham muito grandes, acham que não podem acontecer. E nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, Senhor. Aquilo que não está em nossas mãos, o Senhor pode operar. Pai, que cada pessoa possa voltar a sonhar, Senhor, e que seus sonhos sejam concluídos pelo Senhor, que o Senhor possa fazer uma obra poderosa em suas vidas. Esconda-os, Senhor. Esconda-os das setas, esconda-os das ações do adversário, do maligno, que eles possam ter uma vida de paz e abundância, pois o Senhor assim determina para a vida de cada um deles. Que eles possam ter um momento de muita graça, Senhor. Que eles possam dar continuidade a esse estudo, crescer no conhecimento e na graça, pois o Senhor se alegra com isso, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine e até a próxima aula de discipulado, ok? Não se esqueça de deixar aí um comentário, ok? Não se esqueça também de deixar o like e, se possível, compartilhar com alguém que você acredita que precisa desse discipulado, ok? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.